Graça e paz, povo de Deus. Amém. Queria fazer um convite também. Eu tenho visto muitos jovens aqui que não têm participado nos nossos cultos de sábado. Eu queria falar que você está perdendo. Tem sido uma bênção. Ontem foi uma bênção aqui. O Fabrício Facchini trouxe uma palavra para nós maravilhosa. Eu aprendi muito, fui muito ministrado com ele. E se você, jovem, não está vindo, você está perdendo. Queria reforçar o convite, tem sido uma bênção. Desde que eu fui jovem, eu não saí mais da juventude, porque eu comecei a ser líder de jovens, pastor de jovens. Eu fiquei nesse meio para a glória de Deus. E nessas décadas aí quase que nós temos vivido, eu nunca participei de um grupinho tão unido como o deles. Tão interessados, e você está perdendo se você não tem vindo. Bênção. No domingo passado eu fui abordado por uma irmã ali fora, que ela falou assim: nossa, que saudade que eu estou de ouvir você pregar. Eu falei: eu também estou com saudade, e aprove a Deus que hoje eu estivesse aqui, e tenho certeza que essa irmã está aqui me ouvindo também, é bênção. É bênção demais. Queria falar hoje sobre um poema real. Quem já ouviu aquele poema do rei? Um poema do rei que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Poema de um rei. O rei não está naquele vigor, no auge do seu vigor, mas ele compôs esse poema. Foi uma felicidade, essa música é muito preciosa. É preciso saber viver. Nós precisamos aprender a viver. Aprender dói, como a Aline disse. Nós não fomos treinados para viver essa vida de adulto que nós vivemos. Nós não aprendemos, na verdade a gente aprende a viver na prática. Quando eu era pequeno, eu brincava de futebol, brincava com carrinho, e eu não me tornei jogador e nem piloto. Ninguém me ensinou a brincar com boleto. Eu não tinha nenhuma brincadeira de bater ponto no serviço, de pedir aumento para o meu chefe. Eu não tinha nenhuma brincadeira que me ensinasse diretamente a me relacionar com ninguém. Talvez a coisa mais difícil e a coisa mais preciosa também que nós devemos aprender é como me relacionar. Em todas as áreas do relacionamento. Relacionamento comigo mesmo, com as minhas emoções, como gerir minhas emoções, como tomar boas decisões. O relacionamento com as pessoas, com o meu próximo, como o pastor disse aqui, não é fácil, mas é uma bênção, é isso que nos afia. Assim como ferro afia o ferro, um amigo afia o seu amigo. E o nosso relacionamento para com Deus, que é o principal dos relacionamentos. Se nós aprendermos a nos relacionar com Deus, todas as nossas áreas de relacionamento, elas vão ser curadas por esse relacionamento com Deus. É o relacionamento principal. É preciso aprender a viver. Eu não quero falar hoje do poema composto pelo rei Roberto Carlos. Eu quero falar hoje de um poema composto pelo rei Salomão. Eu quero visitar o livro de Cantares com vocês. É um livro pouco pregado, é um livro um pouco diferente também. É um poema escrito pelo rei Salomão que conta a história do envolvimento amoroso que o rei Salomão teve com uma mulher que ele chama de Sulamita, que morava na cidade de Sunem, na terra de Sunem. Não era o nome dela, mas apontava para a localização de onde ela veio. É um poema que fala de amor, do encontro deles. Fala sobre todo o ciclo do relacionamento entre Salomão e a Sulamita. Desde as trocas de olhares, do cortejo, do noivado,
do casamento, dos problemas relacionais e da vitória do amor e do matrimônio no final. Esse texto, esse livro, ele pode ser interpretado por duas óticas. A primeira delas é a ótica literal. Alguns comentaristas, são poucos na verdade, eles sugerem que esse livro deve ser interpretado de forma literal, ou seja, que ele fala puramente do matrimônio, da beleza do amor entre o homem e a sua mulher, da beleza do matrimônio, da exclusividade, de ter uma só mulher, de exaltar essa vida conjugal. Existem alguns comentaristas que sugerem isso, mas não é a corrente mais aceita. A forma mais correta de interpretar esse livro, Cântico dos Cânticos, é pela forma alegórica. Esse texto, esse livro, ele faz uma alusão ao relacionamento de Cristo com a sua igreja, ao relacionamento do nosso noivo com a noiva, que é a igreja. Essa é a forma mais correta de interpretar o livro de Cântico dos Cânticos. Isso não é novo. Desde os rabinos judeus, eles já tinham essa forma de interpretar. Eles interpretavam o livro de Cântico dos Cânticos como sendo um livro que fala do amor entre Yahvé e a nação de Israel. Não é novo, essa é a forma que ele sempre foi interpretado. Esse livro todo, ele é composto por Salomão, e eles chamam de o Cântico dos Cânticos, ou seja, o mais excelente cântico que Salomão compôs. Salomão, segundo a Bíblia, compôs 1005 cânticos, e esse que nós vamos ler hoje é o mais excelente deles, é o melhor cântico de uma das pessoas mais sábias que já viveram nessa terra. Esse livro tem muito a nos ensinar. Ele deve e pode ser aplicado à nossa igreja hoje. Na verdade, nós fizemos uma dinâmica alguns sábados atrás aqui, de como Cristo, ele é visto ao longo de todo o Antigo Testamento. Como todo o Antigo Testamento é uma grande tipologia de Cristo. Como o Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo. Eu já vi alguns irmãos falando, eu não leio muito o Antigo Testamento, só o Novo Testamento. Quase que eu dei aquela biblinha católica para ele, só com o Novo Testamento. E isso é um erro, porque a palavra toda ela é inspirada por Deus e o Antigo Testamento aponta para Cristo. Eu queria convidar você a ler comigo sob esta ótica hoje, olhando o relacionamento de Cristo, do nosso noivo conosco, que somos a igreja dele. Vamos ler Cantares 5, a partir do verso 1. O noivo começa falando. O noivo só vai falar no primeiro versículo. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Versículo 2 começa com a noiva dizendo: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, como posso voltá-los a sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram, eles me espancaram e me feriram.
Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor por ele. O que é o seu amado que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado. Assim é o meu esposo. Ó filhas de Jerusalém. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou para esse relacionamento. E nós, humildemente, Pai, nos achegamos ao Senhor pela Tua graça. Em nome de Jesus eu peço que a Tua palavra seja ministrada aqui essa noite com integridade, com sabedoria, com seriedade. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Pai, toque em cada coração aqui e que nos devolva esse relacionamento sadio com o noivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Um poema muito bonito. O livro todo ele vai falar sobre isso, sobre a troca de olhares, o desejo inicial, o cortejo, o casamento, os problemas relacionais e a vitória do matrimônio, do amor no final. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um abismo. O versículo 1, o noivo está terminando de falar sobre a consumação do casamento. É uma alegoria da consumação do casamento. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comam e bebam meus amigos, até ficarem embriagados de amor. O versículo 1 fala sobre essa consumação do casamento. E existe um abismo entre o versículo 1 e o 2, porque o 2 já vai falar da constância do relacionamento. Esse relacionamento que entrou na rotina, eles já estavam convivendo. E nós lemos aqui que o noivo ele sai provavelmente para trabalhar ou para fazer outros de seus afazeres. E quando ele volta, coberto de orvalho, molhado, ele bate a porta. Abre, pombinha minha, abre, amada minha, abre, minha noiva, abre, minha amada. E ela não o atende. O noivo que bate a porta, mas a porta não é aberta. Nós não combinamos, né, Lu, que você ia falar do versículo Apocalipse 3:20. Jesus, ele continua batendo a porta. Um dia ele bateu a porta do nosso coração pela primeira vez. Um dia nós abrimos a porta do nosso coração. Um dia nós iniciamos o nosso relacionamento com Ele. Um dia nós nos achegamos a Ele pela primeira vez, por meio da nossa conversão. Como disse lá em Apocalipse 3:20, se eu bater a porta, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ela e ela comigo. Um dia isso aconteceu pela primeira vez na nossa vida. Mas nós começamos a nos relacionar com o noivo, nós começamos a viver uma rotina nesse relacionamento. E nessa rotina, o noivo continua batendo a porta, o noivo continua querendo se encontrar com a gente, o noivo continua querendo cultivar esse relacionamento conosco.
Todo relacionamento ele precisa ser cultivado. Não, o relacionamento não começa só no start dele. Todo relacionamento que não é cultivado, que não é arado, que não é cuidado, ele está fadado ao fracasso. Experimenta fazer um relacionamento, experimenta fazer uma amizade nova. Aí você troca o WhatsApp, você adiciona ele no Instagram e some. O que vai acontecer? Provavelmente essa amizade não vai ser uma amizade duradoura. Vai ser mais um dos seus contatos da rede social, sem profundidade. Experimenta colocar a argola de ouro tão sonhada no dedo esquerdo e não cultivar esse relacionamento. Não elogiar a sua mulher, não elogiar o seu marido, não levar ela para jantar, não ministrar a palavra do Senhor para ela. Experimenta. Esse casamento é um casamento fadado ao fracasso. Todo relacionamento precisa ser cultivado. Precisa ser cultivado. O nosso noivo é o maior interessado nesse relacionamento. Ele é o maior interessado. Ele sempre quis se relacionar conosco. Essa é a razão de eu e você termos sido criados, inclusive. Você pode pensar assim: por que Deus me fez? Por que Deus fez o homem? A resposta mais curta e prática é para se relacionar com Ele. O Antigo Testamento todo mostra essa história de reconciliação depois da queda. De um Deus tentando se chegar ao seu povo, tentando se relacionar com Ele. Ele é o maior interessado. E Ele pagou um preço alto para que hoje eu e você pudéssemos ter esse relacionamento. Ele abriu mão da sua glória para vir a essa terra. Ele viveu como homem. Ele foi tentado nas coisas que nós fomos tentados. Ele sofreu. Ele foi traspassado por causa das nossas aflições, moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados para poder ter esse relacionamento com ele. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, só por uma razão: nos trazer de volta ao caminho que leva a ele. E para nós só é necessário que façamos uma coisa: abramos a porta a Ele de novo. Ele quer entrar, Ele quer cear conosco, Ele quer estar com a gente. Ele continua batendo a porta. Se Ele te chamou aqui nessa manhã, é porque Ele está batendo a porta do seu coração para voltar a ter um relacionamento contigo. E nós muitas vezes agimos como essa noiva. A noiva, ao invés de abrir a porta, ela não abre a porta. E não sei se você prestou atenção, mas os motivos que a levaram a não abrir a porta ao noivo foram os piores possíveis. Foram coisas ridículas, pelo perdão da palavra. Abra no versículo 3 para a gente dar uma olhada. O rei bateu a porta e falou: abre, querida minha, abre, pomba minha, abre, por favor, eu quero entrar, eu quero te ver, eu quero olhar na tua face. E olha o que ela responde: eu já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? Imagine você voltando do seu trabalho, meia-noite, molhado da chuva, você toca a campainha: oi amor, sou eu, abre aí por favor. Não, pode ficar aí fora, eu já estou de pijama, filhão, já pode ficar aí fora, eu já tomei banho, você acha que eu vou lavar o pé? Imagina sua esposa fazer isso com você, preguiçosa, gente do céu, sonolenta. Algumas coisas às vezes nos fazem deixar o noivo para fora. Como é interessante, né? Em todas as esferas do relacionamento que nós citamos aqui,
Todo início de relacionamento, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. O início de uma amizade, ela é muito intensa. O início de um relacionamento amoroso. Nossa, quantos aqui já viram Dona Florinda e Professor Girafales? Oh, Dona Florinda, Professor Girafales, que milagre, Senhor, por aqui. Vim lhe trazer esse humilde presentinho. Quer entrar para tomar uma xícara de café? Primeiro você, não você. E aquele olhar maravilhoso. Todo relacionamento começa inundado de emoção, de dopamina. E aos poucos, ele vai se esfriando. Cadê aquele amor que eles tinham no começo? Cadê aquele amor que estava até no capítulo 4? Cadê aquele amor do começo da relação? Meu amado, eu anseio a ver o meu amado. Cadê aquele amor pelo noivo que nós tínhamos? Onde está aquele primeiro amor, como o próprio Jesus fala da igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o meu primeiro amor. Cadê aquele amor? Por que os relacionamentos esfriam? Por que a rotina deixa o nosso relacionamento, muitas vezes, frio, indiferente? Não só o conjugal, na amizade e principalmente o relacionamento com o noivo, com Cristo. Eu não sei você, às vezes eu olho para trás e eu falo, como aquela paixão lá do início, como eu era apaixonado no início. Quando eu me converti, eu tive uma experiência drástica. Eu joguei muitas roupas fora que eu tinha. Eu mudei completamente o meu círculo íntimo. Eu mudei meu estilo de vida. Eu não via a hora de estar com Ele, de estar ajoelhado na presença dEle, com a cara, passava horas na presença dEle, sem me preocupar. Onde está aquela paixão? Eu estava olhando para a minha vida e me perguntando isso. Aquele fervor. Tem algumas coisas que nos fazem deixar o noivo para fora. A primeira delas é ter prioridades erradas. Às vezes, como uma mulher sunamita, nós priorizamos o nosso bem-estar. Nós queremos, nos relacionamentos, o nosso bem-estar. O pastor bem pregou aqui na semana passada. Deus não está nem aí para o nosso bem-estar. Não é sobre o nosso bem-estar ou não, aqui nessa terra. É sobre o nosso bem eterno. Às vezes, também, nós priorizamos outros relacionamentos. Nós priorizamos mais o nosso relacionamento com a nossa esposa, ou nós priorizamos mais o relacionamento com os nossos filhos, ou nós priorizamos mais o relacionamento com amigos, com outras pessoas. E isso está errado. O nosso relacionamento principal, a prioridade deve ser o relacionamento com Cristo. Mateus 10:37, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digna de mim. Como nós invertemos as prioridades, e o noivo acaba ficando para fora. Minha oração nessa manhã é que Ele continue sendo a nossa prioridade, que Ele seja o principal nas nossas vidas, que Ele seja o principal na sua vida, que Ele retorne ao primeiro lugar do pódio do seu coração, porque se Ele estiver ali, que é o lugar dEle, todas as coisas serão acrescentadas, nós não teremos falta de nada. Mas talvez aquilo que mais seja nocivo aos nossos relacionamentos, aquilo que mais destrua os nossos relacionamentos, são criar expectativas demais, expectativas erradas. Quando a gente começa a um relacionamento novo, geralmente a gente coloca toda a expectativa naquela pessoa. Quando você começa um relacionamento de amizade, um amigo novo, você já começa a criar expectativa. Ele vai lembrar de mim no meu aniversário.
E ele vai fazer aquela postagem lá no meu aniversário, e eu vou repostar. E eu vou repostar com aquela música: amigos, para sempre, dois amigos que nascer amigos. E aí a gente começa a se relacionar e vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. Quando você começa seu namoro, você já começa a enxergar seu casamento, você já olha lá na frente, você fala: ou eu vejo já ela me deixando jogar bola 3 vezes por semana, e vai ser uma bênção, porque eu vou ganhar o jogo, eu vou voltar para casa, e ela vai estar com uma coca gelada me esperando, e aquele lanchinho do jeito que eu gosto, de frango com queijo, e vai estar passando o jogo do Corinthians, e enquanto eu como e assisto, e me delicio com a minha coca, ela vai me fazer uma massagem nos pés. Aleluia. Em casa é assim, só tem Pepsi. Só muda que é Pepsi. A gente cria expectativa do que vai ser, expectativa demais. E a realidade é que não é bem assim. Não é bem assim. Expectativas são danosas. E são expectativas erradas que nós temos acerca do nosso noivo, acerca de Deus, o que muitas vezes minam o nosso relacionamento com Deus. As nossas expectativas criam um Deus, e nós passamos a servir um Deus criado, ao invés de servir o Deus criador. Nós cremos um Deus nós servimos a um Deus que a nossa mente criou, um Deus criado nos 2 sentidos da palavra. Criado no sentido de que nós o criamos, e criado no sentido de ser o nosso criado, o nosso servo. Nós criamos um Deus que ele existe para satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios, para se comportar como eu espero. Nós criamos um Deus para satisfazer aquilo que eu espero dele, um Deus que me sirva. E isso frustra as nossas expectativas. A primeira coisa que nós devemos fazer, se nós queremos restaurar esse relacionamento com o Deus verdadeiro, o Deus criador, é matar o Deus criado que a nossa alma, o nosso coração criou. Ele precisa ser extirpado da nossa vida. O Deus criador, ele precisa tomar o lugar dele na nossa vida. Um Deus que muitas vezes vai frustrar as nossas expectativas. Tem um livro, eu não lembro o nome do autor, mas é muito bom. O Deus que frustra os sonhos. A capa, eu não lembro se era isso, mas a capa é um sorvete virado de cabeça para baixo, assim. O Deus que destrói os sonhos. O Deus que frustra muitas vezes as nossas expectativas. Um Deus que não vai se comportar da forma que a gente espera que ele se comporte. Muitas vezes. Um Deus que não cabe da nossa gaveta da imaginação, na nossa pré-concepção do que ele realmente é. Um Deus que age de uma forma diferente do que eu agiria se eu fosse Deus. Por que ele permite tanta injustiça? Por quê? Porque ele permite tanto sofrimento, tanta dor? Por que ele permite tudo isso? O nosso coração, ele imagina um Deus que não vai permitir nunca o sofrimento, nunca a dor, sempre ele vai ter que me satisfazer. Quando nós vamos de encontro às injustiças desse mundo, quanto ímpio se dando bem. Aqui no Brasil, quanto corrupto no poder, quanto lixo no poder. Até quando, Senhor, você pode falar no seu coração? Até quando? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é no nosso dia, não é na nossa hora, a audiência dele já está marcada.
Eu só não sei a data e a hora, mas o juiz sabe. Nosso noivo é o juiz, ele sabe. Precisamos fazer o Deus criado morrer. Nós podemos cantar aquela música assim: eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Eu te darei a minha vida. Eu não entendo tudo que o Senhor faz, longe disso. Mas eu confio a ponto de não sair dos seus caminhos, porque eu sei em quem eu tenho crido. E por ela não abrir a porta, o noivo se vai. Ela pega na maçaneta da porta e o que ela só sente é o cheiro dele na maçaneta. Só a mirra, o texto fala, que ficou na maçaneta. O que fazer quando ele vai embora? Outra música que diz: o que fazer quando ele vem? Quando ele vem é fácil. Abra a porta, ceia com ele, desfrute da presença dele. Mas o que fazer quando ele vai? Porque às vezes ele nos deixa, pelo menos ter a sensação de que ele não está perto. Quantos aqui leram o Salmo 13, versículo 1? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se ausentar de mim? Até quando você não vai deixar eu ver o teu rosto? Até quando? E a partir do momento que o noivo deixa ali a noiva, começa uma busca intensa por ele. A noiva começa a buscá-lo intensamente. A Bíblia diz que a sunamita sai. Se vocês verem o meu noivo, diz que eu estou enferma de amor por ele, eu estou doente de amor por ele, eu preciso dele. A busca dela começa a ficar mais intensa. Ela não está nem aí se ela está com a túnica ou não, se o pé está sujo ou não. Ela não está nem aí para nada. A prioridade principal dela passa a ser a presença do noivo. Às vezes o Senhor, Ele deixa a gente com essa sensação de que nós estamos sozinhos, para que a nossa busca a Ele seja intensificada, para que nós o busquemos com mais fervor, para que nós o busquemos com mais afinco. Esse afastamento não é permanente, ele é pedagógico, ele nos ensina, é uma ferramenta que Deus usa para que nós o busquemos com mais intensidade. Se você lê em Oséias 5,15, quero ler com vocês, se você puder abrir. Oséias 5,15: irei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Era uma sentença contra a nação de Judá. O profeta está falando, que Deus fala: eu vou me ausentar, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou deixá-los entregues à sorte deles, para que, com um propósito, não é definitivo, para que eles me busquem com mais intensidade, para que eles queiram ver a minha face, para que eles tenham fervor na busca pela minha presença. Muitas vezes Deus se afasta e a gente nem percebe. Como Sansão, em Juízes 16:20, diz que o Senhor se afastou dele e ele nem percebeu. Mas se isso aconteceu com você, é porque ele está te dando um recado. Eu quero que você me busque de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de qualquer jeito. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando eu for a prioridade, quando eu for o principal da sua vida, aí vocês vão me achar. Aí vocês vão ter um encontro com Deus verdadeiro. No versículo 8: filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. O que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela entre as mulheres? O que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? Ela começa essa busca pela presença do noivo,
A noiva começa a buscá-lo intensamente, fala: se vocês verem, diz que eu estou morrendo de amor, eu preciso dele. E esse amor que ela demonstra, esse fervor que é restaurado na vida dela, ele contagia as pessoas, ele gera uma curiosidade. Ela começa a falar tanto, que as filhas de Jerusalém, que são um terceiro personagem do livro, são as meninas ali, elas começam a gerar curiosidade. Eu já ouvi uma mulher falando assim: não elogia muito seu marido para outra mulher, que ela vai ficar, nossa, né? Ai, diferente. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Ela começou a falar tanto, a demonstrar tanto amor, tanta saudade, tanto fervor, que as filhas de Jerusalém, elas são inspiradas, elas começam a falar: o que seu amado tem? O que tem de diferente? O que ele tem de diferente dos outros aí? Vamos trocar de personagem aqui, vamos trocar a noiva sulamita pela noiva igreja de Cristo. Até que ponto o nosso amor pela presença dele tem influenciado as pessoas? Até que ponto o nosso fervor pela busca, o nosso amor, o nosso zelo, a nossa intensidade, a nossa reverência, a nossa devoção, a nossa vida com ele, o nosso relacionamento tem inspirado as pessoas a buscarem a face dele? Até que ponto no seu serviço, a maneira como você trabalha, como você o coloca lá como principal da sua vida, impacta as pessoas que trabalham com você? Ou eles sabem que você está no noivado com Deus? Ao menos, se não houver fervor na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa busca intensa pela presença dele, a nossa missão ela vai ser fracassada. O evangelho sempre avançou onde havia fervor, onde havia intensidade, onde havia busca. Se não houver fervor no nosso relacionamento com ele, nós vamos correr em vão. Tem uma trend para as pessoas que têm mais de 50. Desculpa, às vezes eu acho que eu estou pregando para os jovens. Trend para as pessoas que têm mais de 50 são uma sequência de vídeos. Alguém faz um vídeo legal, todo mundo fica com inveja. Ai, vamos fazer um vídeo parecido. Mais ou menos isso. Tem uma trend, uma sequência de vídeos que eles têm lançado aí no Instagram da vida, nas redes sociais. Quem que já viu? Quando o marketing da empresa é feito pelo filho do dono. Vocês já viram? Aí os filhos apresentam a empresa assim. Esses dias eu vi de um restaurante, um cara fala assim: ó, esse aqui é o restaurante do meu pai. Se você quiser vir, tem Coca-Cola na geladeira. Se você quiser tomar. Não, também tem sorvete no freezer. Se você quiser experimentar. Você vê aquele negócio monótono. Aquele totalmente um desânimo. E às vezes nós temos apresentado a empresa, com muitas aspas, do nosso Pai, o reino de Deus, dessa forma. Ó, esse aqui é o perdão de Deus, se você quiser experimentar. Essa aqui é a graça de Deus, se você quiser provar. Esse aqui é o amor de Deus, se você quiser. O filho, ele geralmente não está nem aí para o negócio do pai, porque ele sabe que o pai que vai fazer, o pai faz a coisa girar. E é assim também com o nosso pai, é ele quem vai convencer as pessoas. Nós não temos esse poder de convencimento, mas o marketing, a pregação do evangelho, ela foi designada a nós, e ela só vai funcionar se houver fervor. Só vai funcionar se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós levarmos essa palavra, esse evangelho do reino com paixão. Só vai funcionar assim. É assim desde que ele ressuscitou. Todo relacionamento é restaurável, com algumas exceções.
Se a pessoa não está mais aqui entre nós, se você ou se alguém se desentendeu e a pessoa não está mais aqui, ou não tem contato, ou às vezes até faleceu, esse relacionamento ele não pode mais ser restaurado. E a segunda hipótese de um relacionamento que não pode ser restaurado é se a pessoa não quer, se um dos dois não quer. É muito triste, eu vejo pessoas que brigam com os pais, brigam com os irmãos, não pedem perdão, e por um acaso Deus acaba levando um deles. É triste demais. E é muito triste também quando uma das pessoas não quer essa reconciliação. A boa notícia que nós temos nesta manhã é que para o principal relacionamento nosso, ele é reconciliável. O nosso noivo, ele está vivo, e o nosso noivo, ele quer essa reconciliação. Ele continua querendo, ele quer que você se relacione com ele quer restaurar o fervor sobre a sua vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, e agradecemos, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Por mais, Pai, que nós nos comportemos como nécios muitas vezes, por mais, Pai, que as situações, as prioridades erradas, as expectativas erradas nos fazem fechar a porta do coração para o Senhor não desiste não desiste da nossa companhia, não desiste de nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, restaura o fervor da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, especificamente cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Pai, o lugar secreto. Pai, restaura o lugar secreto que um dia já foi frequentado e hoje não é mais habitado. Em nome de Jesus, restaura, Pai, os relacionamentos aqui. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão.